Olá a todos, o meu nome é José Santos, sejam bem-vindos ao meu canal de Booktube. Hoje vou falar-vos sobre uma leitura recente de Como Parar o Tempo. Esta foi uma leitura bastante agradável, que me interessou desde o início, que me agarrou logo e que está bastante bem escrita. Mas primeiro vou começar a falar sobre a capa. Por acaso é uma coisa que eu não tenho falado nos meus vídeos, mas é uma coisa importante e é a primeira coisa que se vê dos livros. Ora, a Top Seller tinha duas opções que eram as versões internacionais e que vos mostro aqui, que seriam bastante mais interessantes, bastante mais artísticas, digamos assim, talvez um bocadinho mais atraentes, mas não, optou por esta capa, que eu acho que é uma capa pouco atraente, não revela muito, nem faz jus ao romance. Pronto, temos aqui a ampulheta, que quer dizer o tempo, a rosa branca, que pronto, talvez por ser o nome de uma das personagens, com Londres em baixo, mas está uma capa muito pouco atraente e acho que as editoras devem pensar bastante nas capas que escolhem. Não sei se foi por direitos de autor a nível do trabalho gráfico das outras duas capas, mas que por vezes podem ser caras e as editoras não querem pagar os direitos de autor das capas. Penso que seja isto, não faço a mínima ideia, mas tenho sempre a noção, quando vou, por exemplo, a Inglaterra ou outro país estrangeiro, mas principalmente a Inglaterra, tenho sempre a noção que os livros lá são muito mais bonitos do que cá, e eu vou falar um bocadinho mais disso a nível das capas das próximas leituras que vou fazer, porque é uma coisa importante. As capas dos livros são a primeira coisa que o leitor vê, e não que se julgue o livro pela capa, mas é o que pode levar ao leitor a comprar ou a simplesmente passar os olhos e avançar. Por isso acho que as editoras deviam de ter um bocadinho mais atenção com as capas. A nível da história, nesta fantasia, que é uma fantasia, temos alguns seres humanos que têm um crescimento normal até os 10, 12 anos, e a partir daí começam a envelhecer muito mais lentamente que os comuns mortais. Em média, segundo nos é explicado no romance, a personagem principal, que é o Tom Hazard, envelhece um ano para nós, para os comuns mortais, que envelhecem ao ritmo normal, é cerca de 15 anos para estes seres humanos. Por isso eles envelhecem muito mais lentamente, chegando muitos a viver várias centenas de anos. Só por aí já é um grande começo para bastantes histórias, que já não são novidade. Nós temos, por exemplo, os filmes do Highlander, que também era um imortal, que tem 4 ou 5 filmes, e também tem este tema. Depois temos, por exemplo, também no cinema, A Incrível História de Adeline, um filme com Harrison Ford,
de há uns anos atrás, que também é a história de uma mulher que, devido a um acidente, também deixa de envelhecer, e todas as histórias que resultam daí. Também me lembrei dos romances de Anne Rice, que começaram com a entrevista com um vampiro, que também foi passado ao cinema. Eles também eram imortais, mas pronto, eram porque eram vampiros, mas toda aquele ambiente e aquela sensação de viverem várias vidas diferentes e de poderem mudar completamente a sua vida, são bastante interessantes e também já tinham sido focados neste livro. No entanto, é um livro em que tem uma história bastante interessante, não deixa de ser original, não é uma obra de literatura, mas é um livro com uma história que entretém muito bem. Os personagens são muito interessantes, há algumas interações entre os personagens de ficção com personagens reais, pessoas que viveram mesmo, como por exemplo William Shakespeare, também entra no livro como uma personagem. Está muito engraçada essa parte. Eu gostei bastante deste livro, dou-lhe 5 estrelas, porque é um livro que li com muito agrado, mas o que eu dei realmente foram 4 estrelas e meia. E o que é que fez com que fosse as 4 estrelas e meia? Parece que o livro se passa muito rapidamente. Eu preferia que esta história tivesse sido escrita em 2 ou 3 livros, dava mais, conseguíamos talvez, é difícil de explicar, mas conseguíamos talvez ficar com uma sensação maior. Acho que houve aqui personagens que foram pouco exploradas, que poderiam ter sido mais exploradas. Não sei, foi uma sensação com que eu fiquei, apesar de ter gostado bastante. Tive pena de, por exemplo, ir revelando um bocadinho da história, só o início da história, não é spoiler, mas só o início da história. A história vai de várias alturas no tempo, e voltando sempre ao tempo presente. E no tempo presente, o Tom Hazard, que já tem 400 e tal anos, nas nossas idades, mas fisicamente parece que tem à volta de 40 anos, e ele vai dar aulas de história num colégio em Londres, e a partir daí várias lembranças que ele tem, várias coisas nos vão levar a outros pedacinhos do tempo, outros espaços temporais que ele já viveu, e coisas que lhe aconteceram da história dele, do grande amor dele, da filha dele que está desaparecida, e todas estas pequenas histórias depois nós vamos ver em vários locais diferentes, viagens pelo mundo, teatro, muita coisa está neste livro. É um livro muito interessante, com uma história muito rica, e como eu disse, gostei bastante deste livro. Só tenho pena de ter sido pouco. Espero que o autor, não sei se há alguns planos para isso, não li nada sobre isso, mas acho que ele poderia pegar na história e fazer pelo menos um segundo volume, desenvolvendo mais outras personagens. Este livro foi um livro que eu vi pela primeira vez no Booktube da Manganete. Ela leu há uns tempos atrás e eu fiquei com bastante interesse nesta história. Se já leram, digam-me o que é que acharam, ou se ficaram interessados em ler este livro. Este livro está incluído no Book Bingo de verão das meninas da Isa e da Patrícia, que também deixo o link na descrição deste vídeo. E acho que comecei bem com esta leitura para o Book Bingo. Vamos ver se consigo
terminar o meu cartão. Desejo a todos um verão muito rico em leituras. Até breve, até um outro vídeo.